Irmãos, mais uma vez, estou aqui para a gente estar aprendendo um pouco mais sobre o nosso tema. Alguém lembra qual era o tema há 2 semanas atrás, 15 dias atrás? Alguém se recorda? O nosso tema era como vencer as tentações. Ser tentado é pecado, irmãos? Alguém se recorda? Ser tentado é pecado? Isso aí. Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Os irmãos estão bem atentos, né? Então, a gente viu que ser tentado não é pecado, e até mesmo porque Deus permite que sejamos tentados. Sim, Deus permite. E como a gente sabe isso? Porque Cristo foi tentado. Cristo foi tentado, só que ele não cedeu à tentação, ele permaneceu firme, ele sabia qual era o propósito dele, a gente trabalhou isso, ele sabia porque que ele tinha vindo, na verdade, aqui na Terra, e ele não podia ceder à tentação. E assim a gente vê que depois Deus, através dos anjos, supre a necessidade física dele no momento, por ele não ter cedido à tentação. Então, aqui uma revisãozinha básica, né? A tentação não é pecado. Deus permite que sejamos tentados, só que tem uma parte de Deus permitir que a gente seja tentado. Ele é um pai tão amoroso que ele mesmo providencia um escape. E ele não permite que a gente seja tentado além do que a gente possa suportar. E Cristo foi tentado. E aí, se os irmãos se recordam, a gente leu juntos, né, o versículo que está em Hebreus 2,18. Porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então, Jesus sofreu. Jesus, ele passou por todo tipo de tentação que a gente pode passar, isso sendo 100% Deus, mas aqui em terra, 100% homem. Então, ele sofreu na carne tudo isso que a gente sofre. Então, quem a gente pode recorrer? A Jesus, porque Jesus sofreu por nós. E Jesus não cedeu à tentação. Hoje a gente vai aprender como evitar as tentações. Tem alguns ingredientes especiais de como que a gente pode evitar as tentações. O pastor Douglas leu muito bem, com maestria, e é um versículo que a gente vai reforçar agora, que é Mateus 26, 41. Vou estar pedindo para os irmãos abrirem a palavra do Senhor em Mateus 26, 41. Como está um friozinho, vou pedir para os irmãos participarem. Agora a gente tem um microfone sem fio. Glória a Deus por isso. Vamos evoluindo, né? Pedir para o irmão Manuel, quem tiver com o microfone puder trazer até o seu irmão Manuel. O Mateus 26, 41. Vigiai e orai, que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso aí. Então, aqui no versículo, se os irmãos depois puderem gravar, e no contexto aqui do momento que estava se passando, onde Jesus proferiu esse versículo aos discípulos, ensinando eles sobre como evitar as tentações, Jesus está orando e ele leva alguns discípulos para orar no Getsemane. O que a gente aprende aqui? Jesus, claro que sendo Deus, mas como a gente aprende, né, 100% Deus, 100% homem aqui em terra, estava passando por um período onde ele ia ser levado à maior das tentações que o ser humano poderia passar aqui na época. Ele ia passar pelo período da crucificação. E ele sabia. E ele passou por um momento de angústia. Se a gente voltar no 38, fala assim: disse-lhe então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Então, aqui ele estava passando por uma questão de tristeza, uma tristeza mortal, ou seja, uma angústia enorme. Coisas que às vezes a gente sofre. E às vezes, nesses momentos, a gente é propício a cair na tentação. E a gente se conhece. Como a gente bem sabe, a gente se conhece. A gente sabe qual é aquele momento difícil que a gente... Poxa vida, eu não vou conseguir. Eu não vou resistir.
mas Jesus, em sua intimidade com o Pai, algo que a gente deve ter, a gente deve procurar como cristão, como filhos do Senhor, ele se põe a orar. Então, ele ora no Getsemane. E aí, dos dois ingredientes principais que a gente vai aprender hoje de como evitar as tentações, os irmãos conseguem enxergar ali? Está meio pequeno, né? Mas conseguem enxergar o que está escrito ali? Vigiar e orar. Exatamente. Agora, um bolo. Tem os seus... Eu não sou muito bom com essa questão de bolo, fazer bolo e tudo mais, mas, enfim, os irmãos que têm os dotes culinários aqui sabem. Um bolo tem os seus ingredientes. Correto? Então, se eu ponho um ingrediente e não ponho outro, a receita tem 2 ingredientes a receita. Eu ponho um ingrediente e não ponho outro. Dá certo? Não dá certo. Fica faltando algumas coisas. A questão aqui, vigiar e orar. Então, se a gente só vigiar, dá certo? A gente só, não, eu sou vigia. Mas eu não converso com Deus, eu não tenho intimidade com Deus, eu não converso com Deus, eu não coloco minhas angústias aos pés do nosso Senhor. Dá certo? Não dá certo. E se eu só orar? Pronto, orei, dobrei o joelho, conversei com o Pai, e agora eu vou viver o meu dia, e eu não estou atento às situações na minha vida, situações que acontecem ao meu redor. Dá certo? Não. A gente tem que vigiar e orar. E Jesus deixa bem claro aqui no versículo 41 para os discípulos. Jesus, em seu íntimo, sabia o que ele viria a passar. A maior das tentações. Contudo, sabia em quem deveria confiar tamanha angústia. A gente viu aqui que no Senhor. Em Mateus 6,13, a palavra do Senhor diz assim: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Onde eu quero chegar com esse versículo? Lá em Mateus 6,13, Jesus estava ensinando um padrão de oração. E no versículo 13, diz assim, literalmente assim: não nos deixe cair em tentação. Então lá, Jesus já estava ensinando um padrão de oração que aqui no capítulo 26, ele coloca em prática. Ou seja, além de ensinar, ele nos mostrou na prática o que a gente deve fazer. Lá, repetindo, no 6,13, ele mostrou que a gente deve orar pedindo ao Pai que não nos deixeis cair em tentação. Então, a quem a gente deve recorrer quando a gente precisa, quando a gente está naquela angústia profunda, ou quando a gente, Pai, eu não vou conseguir resistir às tentações. Tenho que dobrar o meu joelho e conversar com o Pai. Então, vocês conseguem enxergar através da palavra o quanto Jesus é lindo, literalmente. Ele ensina e ele pratica, ele mostra na prática. E nós, como cristãos, deve ser assim. Eu digo porque muitas vezes a gente vem aqui de quarta-feira, os adolescentes vêm no sábado, tem os encontros de homens, os encontros de mulheres, tem o domingo, culto, escola bíblica dominical, e a gente só está aprendendo, mas a gente deve colocar em prática. Voltando agora. Tópico 2 de hoje. Não ceder aos desejos da carne. Agora a gente vai abrir lá em Romanos. Romanos 13. Versículo 13 e versículo 14. Está pedindo para o irmão Marcos. Está lendo, por favor. Está frio, para a gente se manter bem acordados, né? Então vamos ter a participação dos irmãos. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Isso aí, amém. O versículo 13 fala assim: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Aí, como muito bem leu o irmão Marcos, ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne.
todo versículo é bem interessante a gente pegar palavra por palavra, tem algumas palavras que querem dizer muitas coisas. Por exemplo, ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, um dos ingredientes para a gente resistir à tentação, para a gente evitar a tentação, é a gente se revestir do nosso Senhor Jesus Cristo. Como bem a gente aprendeu há 2 semanas atrás. Por quê? Porque Ele se sacrificou por nós, Ele passou tudo que a gente passou, e Ele venceu a tentação, Ele não cedeu à tentação. Então, se a gente se revestir dEle, posteriormente a gente vai estar mais fortes, mais arraigados no Senhor. Então, a gente tende a ceder menos às tentações e agradar o nosso Senhor como consequência. E não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Premeditando. É interessante que, eu lembro que há 2 semanas atrás, conversando com os irmãos, eu falei que era um tema que a gente ia tratar nos adolescentes. E foi um assunto que rendeu. Porque eles começaram a questionar, mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E a gente foi chegando em algumas situações onde a gente viu que, às vezes, a questão da tentação, da gente ceder à tentação, é aquela questão da gente realmente premeditar o pecado. A gente sabe que a gente pode cair na tentação, que a gente pode vir a pecar, só que a gente não procura, como diz a parte A do versículo, revestir-se do Senhor. É como se a gente colocasse outras coisas na nossa mente que não fossem a palavra do Senhor, que não fosse o que a gente aprende aqui, por exemplo, e a gente começasse a premeditar como pecar, como agir no pecado. E é algo que vai levando a gente a desejar mais o pecado. E não é isso que a gente quer, se a gente quer evitar as tentações, muito pelo contrário. Quando a gente estiver passando por determinada situação, que a gente sabe que a gente vai cair na tentação, a gente tem que se revestir de quem? De Cristo. A gente tem que lembrar tudo que a gente aprende, a gente tem que lembrar o que a gente estuda na palavra, a gente tem que olhar para Cristo. Em Gálatas 3:27, a palavra do Senhor nos diz assim: pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Irmãos, se realmente em Cristo a gente foi batizado, se realmente a gente aceitou Ele um dia de coração, se a gente realmente se entregou e se entrega para Cristo, dele a gente se reveste. O que eu quero chegar é que é uma consequência. Quanto mais a gente se reveste da palavra do Senhor, menos a gente tende a pecar, menos a gente tende a cair na tentação. É como, eu sei que muitos na pandemia tem aquela questão, ficou mais em casa, aí tende a se alimentar mal às vezes. E um hábito alimentício. Então, o primeiro ponto é a gente mudar de hábito. A gente tinha um hábito da carne, a gente tinha um desejo da carne, a gente tinha a nossa vida no mundo, a nossa vida mundana. O primeiro ponto da gente realmente querer resistir, querer agradar a Deus, e querer cada dia menos satisfazer o desejo da nossa carne, é a gente mudar de hábito. É aquela questão de tirar aquela alimentação que a gente sabe que é gostosa, mas é ruim, que dá para os irmãos assimilarem com o pecado. Se pecado fosse ruim, a gente não queria pecar. Correto? Então, às vezes, o desejo da carne aparenta ser bom, gostoso, né, prazeroso. Só que a gente sabe que não é saudável. Por quê? Porque a gente foi batizado em Cristo, a gente se revestiu de Cristo. Então, o primeiro passo que a gente deve fazer é mudar o hábito. Mudar o hábito dos desejos da carne, aquele momento que a gente poderia ir... que não tem nenhum super-herói. Então, às vezes eu passo por isso. É uma situação cotidiana. Às vezes eu estou em casa e eu estou naquele momento ósseo, que eu não tenho nada para fazer, e ao invés de eu estar me alimentando da palavra de Deus, ao invés de eu estar fazendo meu devocional, ao invés de eu estar orando, conversando com o Pai, que era algo que Jesus fazia com muita frequência, eu estou lá na tela do celular, estou lá no meu WhatsApp, eu estou lá no meu Facebook, ou estou vendo a Netflix. Hoje tem muita Netflix, né? A questão dos filmes com mais facilidade. E é nesses momentos que a nossa mente fica vazia da presença do nosso Senhor, a nossa mente fica vazia da palavra. E é nesses momentos que a gente tende a ver alguma coisa que não era para ter visto, e aí, sim, a nossa mente vai longe em uma fração de segundos e a gente começa a premeditar o pecado. Então, entendem? A gente precisa mudar o nosso hábito. Pega aquele momento ósseo, e isso serve para mim, aquele momento ósseo, vai conversar com Deus, vai colocar
a conversa em dia, né, que a gente fala com o nosso amigo. Deus é nosso amigo, Deus é nosso melhor amigo. Ele sabe o que passa no nosso coração, mas Ele quer que a gente conte realmente com Ele, que a gente realmente converse com Ele, expresse nossas angústias, expresse tudo que a gente está passando, porque Ele é o único capaz de ajudar a gente. Em João 15, os irmãos podem anotar, que estão anotando, né? Em João 15, eu não vou entrar nesse versículo, nesse capítulo, mas fala da videira verdadeira, que é Jesus. Quando a gente permanece na videira verdadeira, nós cristãos, como os ramos dessa videira, a gente se alimenta, a gente se nutre, a gente fica mais forte, e é aí que a gente dá frutos. Agora, se a gente não está na videira verdadeira, a gente é jogado fora, porque a gente é um ramo sem necessidade, no máximo serve para pegar fogo, né? E virar cinza depois, e não é isso que a gente quer. Então, se realmente a gente quer vencer as tentações, se realmente a gente quer agradar a Deus, a gente tem que se alimentar, e se alimentar de uma maneira saudável, de coisas boas, ou seja, da palavra do Senhor, se nutrir de Jesus. E o terceiro ponto, manter o corpo em sujeição. Aí a parte difícil da boa alimentação. No começo tudo é moda, né? No começo tudo é legal, então agora eu reeduquei meus hábitos. Então, agora eu vou comer bem, agora eu vou me alimentar bem. Só que com o passar do tempo, tem alguma coisa que parece que sai de nós nessa questão de disciplina, a palavra certa, disciplina. Às vezes a gente não tem muita disciplina, né? Às vezes a gente, como cristãos, a gente tem a dificuldade, e não só nós como cristãos, tá, gente? Mas a lição para a gente tem a dificuldade de permanecer, que é a questão da videira, de permanecer em Jesus, na videira verdadeira, de permanecer, de se disciplinar. E o que a gente precisa fazer? Pedir para os irmãos abrirem agora em 1 Coríntios 9, 27. 1 Coríntios 9, 27. Pedir para a irmã Silvana, uma irmã agora. Antes subjugo ao meu corpo, eu reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesma não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Minha versão vai falar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Não é interessante? E depois a parte B, para que depois de ter pregado aos outros, ou seja, depois daquele começo, né, tá readequando a alimentação, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ou seja, é uma disciplina, é uma vida constante. A nossa caminhada com Jesus, a nossa caminhada no Senhor, nos caminhos do Senhor, é uma caminhada constante. A gente bem sabe que, como cristãos, a gente luta, né, dia após dia espiritualmente. E se a gente não está bem alimentado da palavra, se a gente não está bem alimentado de Jesus, que é a palavra, a gente é mais propício a não ceder às tentações. A gente acaba caindo com mais facilidade. Eu acho interessante, os irmãos podem acompanhar comigo agora, do versículo 24 até chegar no 27. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. A gente tem acompanhado as Olimpíadas, né? Não sei se os irmãos são antenados nessa questão do esporte, mas a gente tem acompanhado, e até chegar lá, no objetivo, no pódio, é um treinamento rigoroso. Então, dia após dia, eles têm que se submeter a treinamentos fortíssimos. E na nossa caminhada cristã, é interessante como que ele compara, Paulo compara, a gente também tem que se submeter a um treinamento rigoroso, mas como? Na questão da palavra do Senhor. Pessoa que treina, que quer chegar, quer alcançar o título, patamares maiores, ela treina todos os dias. E nós, como cristãos, é a mesma coisa. A gente tem que caminhar diariamente com o Senhor para a gente vencer a tentação, para a gente alcançar o nosso prêmio, que a gente sabe que é maior do que aqui, que é ao lado do nosso Pai. Para obter uma coroa, 25, a parte B do 25. Para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Olha que maravilha. Sendo assim, não corro
como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. E aí vem o 27. Mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Conseguem enxergar? Conseguem, né, irmãos? Amém. E Romanos 8, 13, 14 vai nos dizer assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então não adianta, irmãos. Não adianta a gente alimentar mais a carne e a gente querer agradar a Deus. Não adianta a gente alimentar mais a carne e a gente querer chamar dos filhos de Deus. Não adianta a gente querer alimentar mais a nossa carne e quando cair na tentação falar que a culpa é de Satanás. Não adianta, porque não tem desculpa para a nossa caminhada cristã. Porque a gente entende como cristãos a culpa, tudo é culpa de Satanás, né? Então, eu caí em tal tentação porque Satanás colocou ali em tal situação e eu acabei caindo. Não. A gente é tentado, a gente aprendeu que a gente é tentado pelos nossos próprios desejos da carne. Só que, como a gente aprendeu no começo da mensagem de hoje, se a gente bem sabe da nossa fraqueza, das nossas angústias, e a gente sabe quem venceu as mesmas fraquezas e angústias que a gente passa, que é Jesus, a quem que a gente deve recorrer? A Jesus. A quem que a gente aprendeu com Jesus, a quem que a gente deve orar e pedir, né? E clamar, Deus, eu estou angustiado. Estou passando por algum determinado momento que, se não for o Senhor na minha vida, é entrar na presença do Senhor, reconhecendo que Ele é maior do que a gente, que Ele é maior do que as nossas fraquezas, que Ele é maior do que os nossos problemas, e é se nutrir dEle. Porque só assim a gente vai conseguir vencer as tentações, só assim a gente vai conseguir levar uma vida realmente fortes espiritualmente, de pessoas que reeducaram o hábito alimentício, lembra? Se reeducaram na questão da saúde, agora a gente é pessoas saudáveis, agora a gente se nutre da palavra do Senhor, agora a gente se alimenta da maneira certa, se a gente quer realmente viver uma vida que agrada a Deus. E lembrando que agora a gente tem que ser pessoas disciplinadas, que realmente permanecem, que realmente estão dispostos a caminhar lado a lado com Jesus, não só hoje aqui, ouvindo a mensagem, depois que sair das paredes do templo para fora, acabou minha vida com Jesus. Não, mas saindo daqui, a gente sair realmente alimentados da palavra, e lembra como Jesus ensinou lá no começo a oração, só que Ele colocou em prática. Então, irmãos, que depois da mensagem de hoje, e volta a bater na mesma tecla, isso serve para mim, porque primeiro, né, quando a gente está preparando a palavra, Deus ministra ao nosso coração primeiro. Que a gente saia daqui realmente pessoas dispostas a permanecer em Jesus e pessoas dispostas a realmente se alimentar bem da palavra de Deus e depois se alimentar e colocar em prática. Amém?